Olá, eu sou a Rose, produtora de eventos e também estou na TV Relacionamento. Assista aí a nossa entrevista. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está muito vibrante porque estou com uma pessoa que tem assim um brilho incrível, né? Ela cativa a todos na hora de falar. Rose, gratidão mais uma vez, tá? Muito obrigada pelo convite, viu? Tá, gratidão. Pelo seu tempo, principalmente, né? E por vir trazer aí tanta sabedoria, tanta experiência. Imagina, eu fico muito honrada por esse convite. Olha ele para lá, para o pessoal te ver. Rose, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua carreira profissional, por que você descobriu que você gostava de gente, né? E como que um perfil profissional pode ajudar a carreira da pessoa. Você pode falar também um pouco aí, você como produtora. Então, as câmeras estão abertas para você, tá? Pois é, bom dia. Eu sou a Rose, produtora de eventos, estudante de marketing, e coach também. Pois é, sou coach também e analista de perfil comportamental. De onde eu vim? Eu vim do sertão. Esse sotaque aqui, eu tenho 40 anos de São Paulo e as pessoas perguntam, mas esse sotaque que é... Pois é, moro em São Paulo uma vida e não perdi esse sotaque. Sou do sertão da Bahia. Isso é charme. Sertão da Bahia, lá de Ibitiara. Vim pra cá, mas... Tem estátua sua já lá? Já pensou uma estátua minha lá naquela cidade tão pequenininha? Eu vim numa época, né, muito sofrida, onde a gente não tinha água, não tinha alimento, não tinha saneamento básico, né? E aí meus pais resolveram vir pra cá e foi aqui que nos instalamos, né? Eu fui alfabetizada tardiamente, né? Mas ainda assim eu não perdi a esperança e sigo aqui, firme e forte na luta, né? Sou ativista das causas educacionais. Sim. E das pessoas pretas, em especial das mulheres pretas, né? Porque a nossa luta, ela é gigantesca e é uma luta assim que não se ganha só, né? Eu sou ativista de uma ONG chamada Educafro, né? Então, participo ativamente, inclusive sou bolsista, né? Sou bolsista e é por isso que eu sou estudante de marketing e sou produtora de eventos também. Eu descobri que eu gosto de gente, acho que na minha infância, né? Eu fui doméstica na minha infância e eu falava muito pouco, não tinha esse contato. E aí quando me abriu um outro mundo, que eu comecei a ver gente, me comunicar, meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia. Aí tinha que falar mesmo. Tinha que falar. Eu me recordo que eu tinha muito medo de falar. Entendi. E o dono do escritório, Maurício, eu me recordo que ele chegava bem cedo no escritório e ele treinava comigo. Vamos conversar. Isso é bacana, né? Como falar bom dia, como atender um telefone. E foi ali que eu fui perdendo o medo, né? De me comunicar. Eu também acredito que essa questão de estar em atividade, de estudar e também trabalhar com evento, né, foi me transformando nessa pessoa que hoje, se deixar, eu falo até demais. Né? Nunca é tarde para aprender, então é muito bacana você continuar estudando sempre, né? Como que você acabou essa parte, você achou que na parte de desenvolvimento pessoal e profissional, né, como coach, né, você poderia ajudar a direcionar a vida das pessoas, né? Deixa eu só dar um parecer. Pessoal, muitas vezes o pessoal fica assim, mas o que é o coach, né? Então eu explico assim. Na Europa Antiga, você tinha a carruagem, né? Você tinha o passageiro e você tinha o cocheiro, tá? O cocheiro que conduz o passageiro é o coach. E aí ele vai levar para determinado local, né? Então o coaching é o processo que você sai do estado atual, onde você estava, e o cocheiro conduz até o local desejado. Então é do estado atual ao estado desejado, né? De um local para outro, né?
Lá nos Estados Unidos, normalmente eles chamam o técnico de esportes como coach, que seria um técnico em si, né? Mas assim, na verdade, assim, o condutor que ajuda a mudar a vida das pessoas, ajuda a realizar, né? Aí se torna o coach. E muitas vezes o coach, que é a pessoa que está sendo treinada por ele, ela ganha tanta confiança que todos aqueles medos, todas aquelas incertezas, né, que estão dentro dele, né, começam a se dissipar. Ele começa a descobrir, através das perguntas poderosas de sabedoria que você vai fazer, que todas as respostas estão dentro dele, né? Muitas vezes a gente fala, se acontecer isso na minha vida, não, mas o primeiro passo é seu, né? Então eu sempre falo assim nas minhas palestras, assim, quando alguém me pergunta, como que você saiu da roça e chegou onde você está? Falei, porque assim, eu tenho uma fé inabalável, tá? E aí serve para qualquer religião, ou seja, só que eu penso assim, 99% depende de mim e 1% depende de Deus. As pessoas que querem que 99% depende de Deus, aí não dá certo, né? A gente cresce das dificuldades. Então, só existe a luz porque existe a escuridão, né? Então nós temos que passar pela escuridão e nos tornar luz para ajudar o propósito das pessoas. E isso faz bem, né? Então, parabéns aí por você estar nesse caminho aí. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Inclusive, assim, estudar para me transformar em coach foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Quando eu comecei a estudar e comecei a receber mentorias, teve um dia que eu olhei para dentro de mim e falei, meu Deus, eu estou vivendo a minha vida totalmente errada. O que é isso? Agora eu preciso mudar. E aí é quando realmente você tem aquela virada de chave, porque essa mudança não pode ser uma mudança externa, né? Ela tem que ser uma mudança aqui, interna, né? E aí a gente tem que realmente falar, não, eu quero mudar, né? Eu sou capaz. Exatamente, né? Essa fé inabalável que nos acompanha, isso faz muita diferença na nossa vida. Né? Faz toda a diferença. Eu ainda estou no início. Que bom. Eu acho que eu ainda tenho muito para aprender, inclusive com você, porque eu estou assim, diante de um exemplo de vida, um exemplo de superação. Estar aqui diante de você é muito gratificante para mim, sabe? Muito obrigado, muito viu? Mesmo. E o Paulo Vieira sempre falava o seguinte, a gente tem que analisar a nossa vida assim, na sua casa, no seu trabalho, do seu interior, assim, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Né? E se a gente repetir isso todos os dias, as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. Você vai melhorando o quebra-cabeças. É verdade. Né? Você quer falar um pouquinho do próximo desafio, que é o livro ou não? Pois é. Eu tenho um desafio aqui, falando dele, acho que pela primeira vez, né? Que é um livro que... na verdade, esse livro tá escrito desde quando meu pai partiu. Eu só não sabia que esse livro já estava escrito aqui e aqui, né? Sim. E aí, um dia, eu participei de um evento e teve uma atividade. E ele disse assim, escreva o prefácio do seu livro. E na hora eu fiquei assim, meu Deus... Um era doutor, o outro era professor, o outro era filósofo, e eu pensei, que prefácio eu tenho para escrever? Acho que eu não tenho. E de repente fez assim, vou escrever isso. Eu simplesmente escrevi assim. Quando ele passou e ele pegou todas aquelas folhas e ele leu o meu prefácio, ele falou assim, não, isso aqui é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse livro precisa sair daqui. E aí me convidou para falar a respeito daquele livro. Acho que foi assim uns 5, 10 minutos de fala a respeito daquele livro. E aí, quando eu me dei conta, tinha aquela multidão de pessoas vidradas, concentradas, ouvindo atentamente tudo que eu estava falando e tocadas profundamente, no momento de reflexão. Alguns porque perderam os pais, outros porque eram filhos únicos e nunca se imaginaram sem os seus pais.
E depois várias pessoas vieram me perguntar, cara, cadê esse livro? Já existe? Eu preciso comprar. E até hoje eu recebo mensagem de pessoas perguntando, cadê o seu livro? Eu preciso dele. Não perdi o meu pai ou a minha mãe, mas eu preciso ler o seu livro, porque eu tenho certeza que ele tem muito a me ensinar. E aí, chego aqui hoje e fico muito honrada com essa história desse livro. Vamos fazer assim. E ele vai sair daqui. Isso. E ele vai se visitar muitas pessoas que com certeza estarão precisando muito desse livro. Perfeito. Ô, Rose, nós estamos nos instantes finais. Você pode deixar algum contato seu? Nós vamos escrever aqui também, por favor? Claro, posso sim. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp. Acho que é um meio de comunicação assim que hoje eu mais uso com muita frequência, 24 horas. É 11 953669873. Gratidão. Obrigado, muito obrigada pelo convite, viu? Internautas, com os agradecimentos para essa pessoa extraordinária, a Rose, nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.